Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês o tapete que eu fiz. Eu chamei de tapete margaridas, porque eu coloquei essas flores brancas e achei que ficou lembrando margaridas, né? E aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ele e já vou passar para vocês a medida, tá? Porque lá do outro, do tapetinho girassol, eu não consegui passar a medida para vocês no vídeo, né? Porque eu tava sem a minha fita aqui. Mas vou passar para vocês agora a medida e vou passar o peso também. E vou mostrar a diferença de um e do outro, tá? Então, esse daqui, que é o tapete margaridas, ele ficou... Anotei aqui, ó. O tapete margaridas ficou medindo 74 de comprimento por 49 de largura. Tá? O outro ficou um pouquinho maior. Ficou coisa assim, acho que... Deixa eu ver aqui. Coisa de 1 centímetro, 2 centímetros maior. Só que eu vou mostrar para vocês a diferença na quantidade de carreiras. Porque eu usei fio diferente, marca diferente, então alterou também o tamanho do tapete. Esse aqui ficou pesando 360 gramas. O outro ficou pesando 374. Vou colocar um do lado do outro para vocês verem a diferença. Eu tô fazendo a comparação porque é a mesma aula, tá? Com pequenas alterações que eu fiz aqui e achei que ficou melhor. Colocando um do lado do outro, parece que esse aqui girassol, ele ficou bem maior, mas não. Ele ficou só com 1 centímetro a mais do que esse aqui. 1 centímetro na largura e 1 centímetro no comprimento. Esse daqui ficou pesando 360 gramas. Esse daqui pesou 374 gramas. 374 gramas, tá? A diferença de um para o outro aqui, o square é o mesmo, só mudei a posição das cores, porque aqui na florzinha eu tenho duas cores, mas eu fiz 2 carreiras no marrom, depois pulei pro amarelo. Aqui eu fiz uma carreira no amarelo e fiz 2 no branco, por isso que dá essa sensação que parece que a flor é diferente. Mas é a mesma receita, só com a posição das cores diferente. Aqui eu tenho 4 cores. Tenho o cru natural, o amarelo, o bege porcelana e o marrom. Aqui eu tenho 3 cores. Então, aqui eu fiz 3 carreiras de cada cor. E aqui eu fiz 3 carreiras do marrom, mais 2 do bico. Aqui eu comecei fazendo 4 carreiras do bege. Fiz 2 do verde, uma do cru natural, 2 do verde, voltei pro bege, fiz 2. E a outra diferença que tem é aqui no bico, ó. Vou até colocar pertinho da câmera para vocês verem. É praticamente a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o bico. Esse aqui, ó, que é o que eu ensino lá na aula, eu vou fazendo o bico, ó. Eu faço 2 pontos fechados juntos e já faço picô, né? Mais 2 pontos fechados juntos na mesma corrente de base. Pulo 3 pontos aqui da carreira anterior. Entro aqui e faço 2 pontos altos fechados juntos, ponto picô e 2 pontos altos fechados juntos, certo? Nesse daqui, eu poderia ter feito assim também. Eu acho até que ficaria mais bonito. Para um piso claro, tá? Esse aqui, a gente colocando esse aqui num piso escuro, ele aparece o biquinho, mas se for um piso claro, o bico acaba sumindo. Que foi o que aconteceu lá na foto que eu fiz. Eu fiz uma foto de capa que eu soltei por aí. E eu tirei foto aqui em cima da mesa, então o bico acabou sumindo. Se fosse verde, destacaria mais para um piso claro, né? Mas assim, ficou bonitinho assim também, né? Aqui para um piso caramelo, que nem o que eu tenho aqui na minha garagem, fica bem legal. E qual que é a diferença? Eu fiz ele diferente para conseguir colocar 2 cores, então eu vim fazendo 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntes, 2 pontos altos fechados juntos na mesma corrente de base. Fiz essa carreira. Aí eu vim novamente com mais outra carreira, né? A última carreira, só fazendo ponto picô. Então, eu fiz o ponto picô, prendendo na correntinha, ok? Verde.
E prende aqui com ponto baixíssimo e vou fazendo pontos picô. Ponto picô, ponto baixíssimo, ponto picô, prendendo com ponto baixo aqui, né, ó. E ficou assim, tá? Então, as diferenças é basicamente isso aqui. E a quantidade de carreiras também ficou diferente. Apesar de ter ficado quase o mesmo tamanho, ó, vou falar para vocês a quantidade de carreira para vocês verem como que a espessura do barbante de marca para marca muda, né? Esse daqui, Margaridas, eu fiz 12 carreiras. Nesse daqui, 13 carreiras contando com o biquinho, tá? 13 carreiras contando com o biquinho aqui. Porque se eu for comparar com esse, né? Nesse aqui é numa carreira só. Então, com o biquinho são 13 carreiras. Nesse aqui eu fiz 14 carreiras, tá? Ele ficou 1 centímetro maior, 1 centímetro, tanto na largura quanto no comprimento. Então, apesar desse aqui ter mais carreiras, esse aqui ficou quase o mesmo tamanho. Porque esse verde aqui, ó, ele é um pouco mais grosso. Eu comprei ele como fio 6, mas ele é quase um fio 8. É um pouquinho mais grosso. Então, por isso que dá essa diferença. É a mesma aula, né? A outra coisa que ficou diferente, que aqui, ó, eu tenho 6 pétalas, né? Que eu chamo aqui, eu chamo essa parte oval aqui de pétalas. Esse ficou com 6. E esse aqui ficou com 5. Vou explicar pra vocês por que que um ficou com 6 e o outro ficou com 5. Vou mostrar nesse aqui. A variação que dá pra vocês fazerem aí, tá? Então, nesse daqui, ó, que é a aula que eu ensinei pra vocês, gravei o passo a passo. Lá eu mostro assim, ó, a primeira carreira que eu fiz aqui no cru de bloquinhos de 3 pontos altos. Na segunda carreira, eu já vim fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, em 5 desses bloquinhos, né? Que é o que dava certo aqui, ó. Porque ou eu teria 5 ou eu teria 7, né? Então, eu preferi fazer com 5. Então, eu já vim na segunda carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto para já ir formando as pétalas. Aí, nesse daqui, ó. Eu fiz aquela primeira carreira com bloquinhos de 3 pontos altos. Quando foi na segunda carreira, eu não trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Quando eu cheguei aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, na minha primeira pétala, em cima da minha primeira pétala aqui, do lequezinho que eu faço o canto, aqui eu já comecei a fazer blocos de 4 pontos altos. Então, eu vim fazendo de 3. Quando eu cheguei aqui, ó, a minha referência que eu tenho é esse ponto avelã que eu tenho aqui daquele lequezinho. Aqui eu fiz 4 pontos altos, ao invés de trabalhar em cima dos pontos que eu já tinha. Porque assim, eu aumentei aqui, ó. Aí, eu fico com 6, ó. Tá vendo? Porque eu vou contar a corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Então, aí eu fiquei... Por isso que ficou com 6 pétalas. Porque eu comecei a trabalhar as pétalas a partir daqui, a partir desse. Que eu já fiz com 4. Tá? Eu gostei mais assim. Achei que o resultado ficou melhor, mais bonito. Mais delicado desse jeito aqui. Tá? Então, são essas as 3 diferenças que tem no tapete. Aqui é onde eu começo a fazer as pétalas, a ordem que eu coloquei as cores, e aqui no bico que eu coloquei, para conseguir colocar 2 cores no bico, eu fiz carreiras separadas. É só isso a diferença, tá? Vou deixar o link para vocês na descrição, o link da aula. Também tem a versão canhoto dessa aula, tá? Lá no Vânia Molina Dicas. Para quem tem amigos aí que são canhotos e canhotas que gostam de crochetar, lá, todas as peças aqui desse canal, eu coloco a versão canhoto lá no Vânia Molina Dicas, tá? Lá também tem as lives,
Tem bastante coisa interessante lá também, tá? O link do outro canal também estará aqui na descrição. E é isso. Quem gostou da dica, deixa um like pra mim. Me conta aí qual que vocês gostaram mais. Que cor que vocês gostaram mais. Deixa eu colocar um do lado do outro pra vocês verem. Me conta aí qual que foi a versão que vocês gostaram mais. Dá pra ver bem assim? Acho que dá, né? Então, me conta aí, qual foi a versão que vocês gostaram mais? O tapete girassol ou o tapete margaridas? Eu acredito que muita gente gosta mais dessa combinação de cores, mas essa flor branquinha também achei que ficou uma graça. Eu amo verde, principalmente esse tom de verde aqui. Eu amei os dois. Apesar de ser apaixonada por girassol, né? Quem me acompanha já sabe que eu amo girassol, amo esses tons de amarelo, esses tons terrosos. Só que essa aqui é uma cor diferente, né? Eu nunca tinha feito essa combinação de cores, apesar de gostar de verde. Então, me conta aí, me deixa nos comentários qual tapetinho aqui que vocês mais gostaram, girassol ou margaridas? Se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando no botão abaixo, assim você estará recebendo notificação de todas as aulas, das lives, tudo que acontecer aqui no canal você ficará sabendo através de notificações. Então, beijos e até a próxima!